Respirar é algo que a gente faz o tempo todo de forma tão automática que quase nunca paramos para pensar nisso, né? Mas por trás de cada inspiração e expiração acontece uma jornada incrível, um processo de uma complexidade fantástica. Então vamos fazer exatamente isso, mergulhar fundo e seguir o percurso de uma única respiração. Pensa bem, a gente faz isso umas 15 vezes por minuto sem nem perceber. Mas para onde será que vai todo esse ar? E como nosso corpo usa ele? É exatamente essa viagem que a gente vai desvendar agora. Desde o nariz até o cantinho mais profundo dos pulmões, e entender como é possível medir essa função tão vital. A nossa viagem começa bem aqui, no que os especialistas chamam de zona de condução. É como se fosse o hall de entrada do nosso sistema respiratório, sabe? É nessa primeira parte que o ar é preparado, condicionado e guiado para o seu destino final. Olha só, o ar que a gente respira por aí quase nunca está prontinho para os nossos pulmões. Ele pode estar frio, seco, cheio de poeira. A primeira parada, então, é a cavidade nasal, que funciona como uma estação de tratamento de ar super sofisticada. E o que acontece nessa estação de tratamento? Basicamente, 3 coisas essenciais. Primeiro, a filtração. Os pelos de uma camadinha de muco capturam poeira, pólen e outras impurezas. Depois, a umidificação, que adiciona vapor d'água no ar seco. E por último, o aquecimento, que esquenta o ar até ele chegar perto dos 37 graus no nosso corpo. E a parte mais fascinante desse sistema de limpeza, na minha opinião, são esses milhões de cílios minúsculos. Eles se movem todos juntos, sabe? Empurrando o muco com toda a sujeira presa para cima e para fora. É como se fosse uma escada rolante microscópica. Um sistema de autolimpeza incrivelmente eficiente. Bom, depois de ser filtrado, umedecido e aquecido, o ar desce pela traqueia, passa pelos brônquios e, finalmente, chega ao seu destino, a zona respiratória. É aqui, bem no fundo dos pulmões, que a verdadeira mágica acontece. A viagem do ar termina nesses saquinhos minúsculos de ar, os alvéolos. Eles são a peça-chave. É ali que o oxigênio do ar que a gente inspira passa para o sangue, e o dióxido de carbono do sangue passa para o ar, para a gente poder expirar. É a razão de ser de todo o sistema. E a escala disso tudo é de cair o queixo. Os pulmões têm cerca de 500 milhões de alvéolos. É um número gigantesco, difícil até de imaginar, mas é essa quantidade absurda que torna a nossa respiração tão eficiente. Agora imagina o seguinte, se a gente pudesse pegar todos esses 500 milhões de alvéolos e esticar eles numa superfície plana, a área total daria mais ou menos 85 metros quadrados. Mas o que isso quer dizer na prática? É isso mesmo! A área de superfície para a troca de gases dentro dos nossos pulmões é do tamanho de uma quadra de tênis. Isso mostra de um jeito brilhante como a natureza otimiza o espaço para maximizar uma função. E pensar que toda essa área cabe direitinho dentro do nosso tórax. Ok, a gente já viu para onde o ar vai. Agora vamos ver como ele entra e sai. Porque respirar não é algo passivo, não. É um movimento impulsionado por um motor mecânico bem sofisticado, que envolve músculos e mudanças de pressão. O principal músculo da respiração é o diafragma. Olha só, quando a gente inspira, ele se contrai e desce, tipo um pistão. Isso aumenta o espaço na caixa torácica, o que diminui a pressão lá dentro e, por consequência, puxa o ar para dentro. Já na expiração, o diafragma relaxa, sobe e o processo se inverte, empurrando o ar para fora. E aqui tem um ponto bem interessante. Em repouso, soltar o ar não exige esforço nenhum. É que os pulmões são elásticos. Depois que eles se esticam na inspiração, eles simplesmente voltam ao tamanho normal, como o elástico que foi solto. A energia mesmo a gente gasta para inspirar. Certo. Com a anatomia e a mecânica já bem entendidas, a gente pode começar a medir as coisas. Como é que os médicos e cientistas quantificam o ar que passa por todo esse sistema? A resposta está na medição dos volumes e das capacidades pulmonares. Vamos começar com o mais básico de todos, o volume corrente. Sabe aquela respiração normal, tranquila, quando a gente nem está pensando nisso? Pois é, o volume de ar que entra e sai a cada uma dessas respirações é o volume corrente. Geralmente fica ali entre 300 e 500 mililitros. É como se fossem as ondas suaves de um mar calmo. Agora, a partir dessa respiração calma, puxe o máximo de ar que você conseguir. Esse volume extra, esse a mais, é o volume de reserva inspiratório. É aquela respiração bem funda que a gente faz antes de soprar as velhinhas do bolo de aniversário, sabe?
E o oposto também é verdade. Depois de soltar o ar normalmente, ainda tem um tanto de ar que dá para forçar para fora. Esse volume extra que a gente consegue expulsar é o volume de reserva expiratório. É aquele esforço final para tentar esvaziar os pulmões. Mas não importa o quanto a gente se esforce, os pulmões nunca ficam totalmente vazios. Sempre sobra um restinho de ar lá dentro. Esse é o volume residual. E ele é super importante porque impede que os alvéolos colem uns nos outros e colapsem entre uma respiração e outra. E quando a gente combina esses volumes que acabamos de ver, a gente chega nas capacidades pulmonares. Elas medem diferentes funções. Por exemplo, a capacidade vital é o volume máximo de ar que conseguimos movimentar. A capacidade inspiratória é o máximo que dá para inspirar depois de soltar o ar normalmente. A capacidade residual funcional é o ar que sobra nos pulmões depois de uma expiração normal. E a capacidade pulmonar total, bom, o nome já diz tudo, né? É a soma de todos os volumes, o total de ar que os pulmões conseguem guardar. São essas medidas que dão um retrato completo da nossa saúde pulmonar. Ok, muitos nomes, muitos números, mas por que tudo isso importa? Por que medir cada um desses volumes? Porque esses números, que parecem tão abstratos, na verdade são indicadores super importantes da nossa saúde respiratória. Eles contam uma história sobre como os nossos pulmões estão funcionando. Veja o caso de doenças como a DPOC, que inclui enfisema e bronquite crônica. Nesses casos, as vias aéreas ficam meio obstruídas. Isso torna a expiração muito difícil. O resultado? O ar fica preso, o volume residual aumenta e a capacidade vital diminui. A pessoa simplesmente não consegue mais movimentar tanto ar para dentro e para fora. Então, o ponto principal é este. Ao medir esses volumes e capacidades, geralmente com um teste chamado espirometria, os profissionais de saúde conseguem diagnosticar doenças, acompanhar a evolução delas e até ver se um tratamento está funcionando. É como ter uma janela direta para o funcionamento dos pulmões. E assim a gente fecha a jornada de uma respiração, um processo incrível de condicionamento, transporte e troca gasosa que acontece de forma automática, precisa e silenciosa milhares e milhares de vezes por dia. Isso faz a gente pensar, se um ato que parece tão simples como respirar é na verdade tão complexo, que outras maravilhas da engenharia biológica estão acontecendo dentro da gente neste exato momento.